Se você já assistiu O Rei Leão, provavelmente já deve ter se perguntado sobre os animais do filme. E se você ainda não assistiu essa história, depois de ver esse vídeo, com certeza vai se animar. É uma emocionante história. Bom, o Mufasa, o Simba e o Scar, como todos sabem, são leões. Assim como Nala, Sarabi e demais caçadoras do bando, que nesse caso são leoas. Mas e os outros animais? O que são? Bom, o pássaro fiel e dedicado chamado Zazu, que é o mordomo do rei Mufasa, existe de verdade. E ao contrário do que muitos pensam, não é um tucano, mas sim um calau. Esse calau é uma ave típica da savana e foi retratada de forma fiel. Se levarmos em conta a distribuição geográfica dos animais, o tucano nem poderia fazer parte da história, uma vez que não é uma ave encontrada na África, mas sim na América do Sul. No Brasil e em mais alguns países da América do Sul, ele existe, mas não na África. Então o Zazu é um calau. Já o Rafiki, o curandeiro místico, aquele que deu uma cajadada no Simba, se você não viu o filme ainda, com certeza vai dar boas risadas nesse momento. Bom, ele é retratado por um babuíno, que é um primata comum da savana africana. O babuíno é muito conhecido pelas pessoas. Tenho certeza que essa imagem que você está vendo aí logo te conectou à ideia de saber que é um animal muito conhecido, né? Então o babuíno é o Rafiki. E agora vamos falar de dois personagens icônicos, né? Mesmo para quem não viu o filme, talvez conheça esses dois que eu vou falar agora. O primeiro é o Pumba, muito admirado pela criançada. Ele é um javali. No filme, ele é um dos personagens principais e é conhecido por sua personalidade engraçada e amigável. Ele faz a gente dar boas risadas. Eu acho que ele é um personagem muito interessante da história. E ao seu lado, o seu fiel amigo, o Timão. Ele é outro personagem carismático e é um suricato. Assim como os anteriores, é um animal típico da savana. Aliás, todos os animais do filme fazem parte desse bioma. Uma curiosidade interessante sobre o Timão e Pumba é que, além de fazerem parte do elenco principal da história, foram os responsáveis por ensinar ao Simba uma das canções mais impactantes da Disney, Hakuna Matata. Se ficou com curiosidade para saber o que significa, a Hakuna Matata é uma frase do idioma Swahili, uma língua falada na África Oriental, que significa sem problemas ou não se preocupe. Interessante, né? Motivador, né? Essa música é realmente motivadora. Bom, e além do Scar, que é um dos vilões da história, temos também as hienas, né? O Chase e o Banzai, assim como todos os demais integrantes do bando, são hienas, que também fazem parte de um grupo de animais muito comuns e impactantes da savana africana. No mundo real, as hienas fazem parte aí do equilíbrio ecológico e são animais muito presentes então na savana. Os gnus aparecem pouco na história, mas aparecem em um momento crucial. São os animais da emboscada que Scar armou contra o rei. E se você pensava que não existiam tantos assim, adianto que o filme retratou a realidade, pois esses são animais muito comuns pela África, e pertence a esse grupo o título de maior migração entre os animais terrestres. Não há em nosso planeta uma concentração tão grande de mamíferos quanto a reunião dos gnus. Então realmente o filme retratou a realidade, eles se reúnem dessa forma e quando passam é perigoso, né? Então o filme acabou abordando de uma forma interessante aí um caminho, né, para os caras arrumar a sua emboscada. Não vou dar spoiler, como eu falei, né, para não atrapalhar, mas isso existe no filme, faz parte até do trailer. Então se você não viu o filme, pode ver que você vai gostar, é uma história interessante. E esses são os principais animais da história, mas além deles, outros aparecem em algumas cenas esporádicas, né, como na introdução, né, na abertura, em outros momentos, que aí é possível ver elefantes, zebras, girafas, antílopes, cegonhas voando e muitos outros animais. Essa é uma história de um reino próspero, mas que acabou entrando em uma era de escuridão. Mufasa e Simba representam o momento da luz, sendo os reis justos e que governam pelo bem de todos. Já Scar representa a era da escuridão, simbolizando aqueles que almejam apenas o poder e os interesses pessoais. Isso não é um spoiler, é uma visão, o que eu tenho do filme, né?
Eu acho que esse filme ele tem um impacto muito grande, muito profundo, né? Fala sobre traição, fala sobre recomeços. Então essa história é emocionante e profunda, que nos leva a uma reflexão interessante, quando entendemos que aqueles que são predestinados a realizar grandes feitos, cedo ou tarde encontram o caminho. Então a história também retrata a importância de todos, tá? Desde o mais simples até o mais nobre. Timão e Pumba representam essa parte da história, nos mostrando que pequenos gestos podem fazer toda a diferença. Eu não sei se você já assistiu Star Wars, tem uma pegada similar, né? Que é da ascensão, né? A queda e depois a chance de recomeçar. Como acontece, né, com o Luke Skywalker, que acaba tendo a chance de voltar com a Era dos Jedi. Então, se você olhar essas histórias, você vai ver mais ou menos um enredo similar, né? Um reino próspero que acaba sendo dominado por outra força e que depois tem a chance de recomeçar. Em Star Wars acontece isso, né? Quando o Luke tem que crescer para poder ter a chance, então, dos Jedi reaparecerem, né? Ressurgirem. E na história do Rei Leão, é uma pegada similar, né? A traição do Scar, que era parente do Mufasa, faz com que ele consiga chegar ao poder, né? O Simba vai para o exílio. Então, assim, quando tem a chance de recomeçar, é mais ou menos esse fato, né, que acontece em Star Wars, de uma oportunidade de trazer de novo a paz e o equilíbrio para o reino, no caso ali, que no caso é a savana. Então, assim, não estou comparando as histórias, mas dizendo que tem essa pegada, né? Eu gosto muito de histórias assim, né? Que tem os altos e baixos e as chances, né, de recomeçar. Bom, não quero dar mais spoiler do que já dei, e isso com certeza não vai atrapalhar. Como eu falei, vai te incentivar a assistir o filme. Se você já assistiu, vai assistir de novo. E se não assistiu, com certeza vai pensar aí e vai assistir. Prepara a pipoca porque vale muito a pena. Então, essa foi a história de hoje. Espero que você tenha curtido, também curtido o canal. Não deixe de conferir os outros temas, né? Que a gente fala sobre animais, fala sobre espaço sideral, fundo do mar, fala sobre histórias esportivas, um pouco sobre cada coisa, né? Essa é a ideia do Múltiplo Conhecer, trazer um pouquinho sobre cada assunto. Eu espero que você tenha curtido o canal e até a próxima história. Grande abraço.